Fala galera, beleza? Luiz aqui e o assunto hoje é treinadores brasileiros promissores. Então eu peguei aqui treinadores jovens brasileiros que já têm conquistas e feitos relevantes, ou talvez nem tanto, eu vou explicar mais pra frente, e que têm possibilidade de assumir a seleção brasileira um dia, né, em algum momento. Então a gente sabe que o Carlo Ancelotti vai ficar até o final da próxima Copa, pelo menos é o que se espera. E aí depois não vejo nenhum nome brasileiro ainda capaz de assumir. Então são treinadores jovens e que têm condição, talvez não estejam prontos hoje, mas quem sabe daqui a 4 ou 5 anos aí estejam, tenham mais currículo e mais gabarito. Alguns já têm, alguns não. Vocês vão ver aqui os 5 treinadores que eu peguei. Na imagem aí a gente vê o Tele Santana. Botei ele aí para exemplificar um grande treinador brasileiro. Apesar de não ter sido campeão do mundo, fez times históricos por clubes e fez uma grande seleção brasileira também. Eu não vi ele treinar, né, porque tenho 30 anos, mas a história dele é tão impactante que chega em todo mundo aí que gosta de futebol. Então vamos lá, o primeiro treinador que eu peguei é ele, Felipe Luiz. Treinador com pouquíssimo tempo de trabalho, né, como treinador, mas já muito relevante. Ele começou ali nas categorias de base do Flamengo. É interessante falar também que ele sempre quis ser treinador, então enquanto ele ainda jogava, ele já estava se preparando para ser treinador. Então ele não tomou essa decisão depois de encerrar sua carreira, ele se preparou para isso enquanto ainda era jogador do próprio Flamengo. E ele é o atual treinador do Mônaco da França, né? Então ele saiu do Flamengo de maneira conturbada, ganhou muitos títulos que eu já vou falar sobre. E aí, depois de uma goleada por 8-0 no Campeonato Carioca, ele é demitido pela atual diretoria, que traz Leonardo Jardim. No Flamengo a pressão é muito diferente, né? A torcida é muito exigente e é muito grande. Então quando as coisas saem um pouquinho do esperado, a pressão já fica gigantesca. Eles querem ver goleada todo o jogo praticamente. Então acredito que foi o que aconteceu na demissão do Felipe Luiz, uma pressão gigantesca, talvez até sem motivo. O time poderia estar no momento ali que estava oscilando, mas é normal. E aí a diretoria decide por demiti-lo. E, como eu disse, ele ganhou muitos títulos, né? É verdade que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, mas vencer essas competições é difícil de qualquer forma. Mas é claro que ter o time do Flamengo torna mais fácil. Mas não tô querendo dizer aqui que não, que é uma conquista menor por ser pelo Flamengo. Não. Então ele é campeão da Libertadores do ano passado, de 2025, da Copa do Brasil, do Brasileirão e também é campeão carioca. Ele que tem apenas 41 anos de idade. Eu peguei aqui ele como primeira opção porque não tá na ordem de opções, tá? Mas porque acho que é o mais óbvio para ser falado, porque é muito jovem, tem pouquíssimo tempo de trabalho e tem já títulos extremamente relevantes. E eu acho também que as ideias dele são muito boas, tá? Eu gostava, né, de ver o time do Flamengo do Felipe Luiz jogar. E vamos ver como ele vai lá no Mônaco da França, né? Vai pegar um time legal, numa liga também, uma das grandes ligas da Europa. E aí temos que ver qual vai ser o nível do trabalho dele lá. Se ele fizer um bom trabalho lá e talvez ir para um clube ainda maior na própria Europa, eu acho que vai ser difícil não tê-lo como primeira opção assim que Ancelotti sair. Tá? Eu tenho essa impressão porque eu não vejo outro tão perto assim, tão promissor. Felipe Luiz meio que não teve uma fase péssima ainda. Até quando foi demitido, não estava tão mal. E no dia até venceu por 8-0. Mesmo sendo no Carioca, é um placar relevante. O próximo é ele, Rogério Ceni.
Treinador também jovem, 53 anos de idade, já tem alguns anos aí de treinador. Começou no São Paulo, time que jogou como jogador a vida inteira. E no começo dele de São Paulo ele não foi bem, ele tinha muita pouca experiência, né? Ele, diferente do Felipe Luiz, acredito que ele escolheu ser treinador depois de encerrar a carreira. Acho que ele tomou essa decisão depois, ele não se preparou para isso durante a carreira. Mas ele viu que não conseguia ficar longe do futebol e decidiu ser treinador. Minha opinião é essa, tá? Eu acho que isso aconteceu. E ele se preparou, foi para a Europa, estudou, já acho que mais de uma vez. E aí ele vai para São Paulo, mas não faz um grande trabalho. São Paulo que desde a época que ele ainda era jogador já não está tão bem assim. E quando as 2 vezes que ele dirigiu São Paulo, as coisas estavam muito complicadas lá, como ainda estão. Mas aí ele tem outras passagens relevantes, principalmente por Fortaleza e Flamengo, e agora no Bahia. Então no Fortaleza foi muito interessante, porque ele pega um time que estava começando a se organizar, mas não era para ser, talvez nem para subir para a Série A, e aí ele consegue ser campeão brasileiro da Série B. E aí ele sobe para a Série A, né, a partir do título, e na Série A com o Fortaleza, se eu não me engano, na primeira campanha, ele consegue alcançar a Sul-Americana, se eu não me engano, tá? Mas eu acho que sim. A expectativa era brigar contra o rebaixamento e ele consegue chegar na Sul-Americana. E se eu não me engano, não foi aquela Sul-Americana que você briga contra o rebaixamento o ano inteiro e acaba na Sul-Americana. Não foi isso. Ele conseguiu lá em posições melhores, tá? Mas mais uma vez, se eu não me engano, mas eu acredito que sim, é a lembrança que eu tenho. Fez ótimas campanhas, foi campeão da Série B e foi bem na Série A também com o Fortaleza, além de ter sido campeão cearense e da Copa do Nordeste. E aí, depois de um tempo, ele sai do Fortaleza. Aí não lembro quando exatamente, em que momento, se foi logo depois do Fortaleza, mas ele assume o Flamengo ali para 2020, né, pós Jorge Jesus, se não me engano. E também consegue fazer um trabalho relevante lá. Ele é campeão brasileiro da Série A em 2020, ali no ano da pandemia, se eu não me engano, mas ele faz um bom trabalho. Coloca o Diego Ribas para jogar de volante, coloca o William Arão para jogar de zagueiro. Então tem bastante coisa dele ali no título brasileiro do Flamengo. E além disso, ele é campeão carioca, né? Ser campeão carioca com o Flamengo não é algo tão relevante assim, mas ele também conseguiu esse título carioca. Não é relevante quando você ganha, né? Mas quando você perde, é relevante. Então é importante vencer. E no Flamengo é isso. Ele teve um grande time lá, teve Gabigol, Arrascaeta, todo mundo tá lá há bastante tempo, desde 2019. Mas ele faz um bom trabalho lá sim. Muitos torcedores do Flamengo ainda gostam dele. Também teve aquela pressão muito forte para ele sair na época, eu lembro. Alguns torcedores não gostam, outros gostam, sentem saudades. Mas é uma opinião bem dividida aí, se eu não me engano. E aí, depois de um tempo também, não lembro se foi direto após a demissão, mas ele assume o Bahia e eu acho que ele faz bom trabalho lá no Bahia. O Bahia que foi comprado pelo Grupo City recentemente. Eu conheço torcedores, também acompanho nas redes sociais, torcedores que não gostam do trabalho dele, que gostariam que ele fosse demitido, mas eu acho que o trabalho dele lá é bom, não é nenhum absurdo, não é ruim, é apenas bom, na minha opinião. Então lá no Bahia ele tá na parte de cima da tabela no Brasileirão, como esteve ano passado. Ele já foi campeão baiano e não lembro se está na Sul-Americana ou na Libertadores ou se já caiu. Acredito que tenha caído da Libertadores, se eu não me engano, tá? Vou ficar devendo essa pesquisa aí, mas acho que não está em nenhuma das competições, não. Nesse ano, né, de 2026.
Mas resumindo, eu acho que ele é um técnico que tem boas ideias, faz seus times jogarem bem e tem um futuro promissor, né? Já ganhou tudo isso aí em pouco tempo de carreira também. Para mim, o maior defeito aqui do Rogério é como ele lida com os jogadores. Ele também já assumiu o Cruzeiro, né? Acabei esquecendo de falar. Mas ele também teve uma curtíssima passagem pelo Cruzeiro no início da carreira dele. Acho que ali pós São Paulo. E tem várias passagens lá que os jogadores falam que ele não soube lidar com jogadores mais experientes, esse tipo de situação. E eu acho que em alguns momentos ele talvez passe do ponto ali para lidar com os jogadores. Talvez ele seja sincero demais também com a imprensa, né? Eu acho muito legal as coletivas dele, pela sinceridade. Mas talvez exista essa questão aí, que ele talvez seja sincero demais e pode acabar expondo o seu grupo, né? Os seus jogadores. Então é isso que eu acho aí do Rogério Ceni. Então do Felipe Luiz e do Rogério Ceni eu acho os dois muito promissores e muito bons. Agora a sensação do momento, né, pelo menos do ano passado, Rafael Guanais levou o Mirassol à Libertadores. A expectativa do Mirassol no ano passado era ficar na primeira divisão e ele consegue colocar o time na Libertadores em quarto lugar. E aí hoje o Mirassol joga a Libertadores. Hoje mesmo tem jogo contra a LDU pelas oitavas de final. Então, ele fez um grande trabalho, muito relevante. Esse trabalho no Mirassol não tem título, mas colocar o Mirassol na Libertadores pelo Brasileirão é praticamente um título. E aí ele não tem títulos relevantes, né? Uma carreira ainda curta. Ele tem só 45 anos de idade, mas ele foi campeão paranaense com o time de aspirantes, se eu não me engano, do Atlético Paranaense. Foi campeão maranhense. Foi campeão da Copa Paulista, que é como se fosse uma classificação para a quarta divisão do Brasileiro, se eu não me engano, mas acho que é. E campeão da segunda divisão do Campeonato Paulista, que é a Bezinha. Perdão. Então o que eu conheço da história do Rafael Guanais é isso. Ele é ali do interior de São Paulo. Não sei se ele é de lá, se ele nasceu lá, mas ele tem uma carreira por lá. E tem esses títulos também de estadual. Mas o trabalho mais relevante é com certeza o do Mirassol, né? Que perdeu muitos jogadores, por isso tá lutando aí para não ser rebaixado do Campeonato Brasileiro atual. Mas na Libertadores tá nas oitavas e tem chance, por que não, de chegar numas quartas e quem sabe chegar ainda mais longe. Então é um ano de remontada, digamos assim, do Mirassol. E ele está conseguindo sair dali da zona de rebaixamento e chegar longe numa Libertadores, que eu acho que é bastante relevante num time como o Mirassol, que jogava muito bem. O próximo é Fernando Seabra. Confesso que eu não tenho tanta informação assim do Fernando Seabra. Coloquei ele aqui a partir das pesquisas que eu fiz. Ele tem só 49 anos de idade. Ele começou como treinador. Ele é formado em Educação Física na USP. Começou como treinador universitário. E a partir daí ele foi fazendo estágios. Então ele é um cara bem acadêmico mesmo. Não é um ex-jogador como Rogério e Felipe Luiz, por exemplo. É um cara mais acadêmico, como eu disse. Então ele já passou por times relevantes como Cruzeiro, Curitiba. Foi especulado no Vasco, mas ele fez bons trabalhos também no Bragantino. Não deu tão certo assim, mas em todos esses trabalhos ele teve momentos bons. Mais uma vez ele está passando por um bom momento no Curitiba, que é um time fraco, mas está brigando aí na parte de cima da tabela, ou ali na metade. Não sei qual a posição exata agora. Mas ele está sim fazendo um bom trabalho, tanto que foi especulado no Vasco, chegou a ficar bem perto ali de assumir o Vasco, mas não deu certo. E ele está fazendo mais uma vez um bom trabalho no Curitiba. E eu gosto de como os times dele jogam. Não vi tanto assim, é verdade,
mas é sim um treinador promissor aí que o Brasil tem. Talvez entre todos que eu citei até agora ele seja o menos, e acho que é menos do que eu vou citar depois dele também, mas acho que vale a pena colocar ele na lista aqui. E aí o último é um cara que eu não sou tão fã assim, eu vou explicar por quê. Mas apesar de não ser tão fã, eu entendo quem é muito fã dele, e também entendo que ele é sim um treinador promissor. Tem apenas 52 anos de idade, já é campeão da Libertadores pelo Fluminense, campeão carioca, bicampeão da Copa Paulista, campeão do Paulista Série A3, e ele já foi treinador da seleção brasileira, né? O que para mim foi um grande erro do presidente da CBF na época de contratá-lo. Na época ele foi treinador da seleção brasileira e treinador do Fluminense ao mesmo tempo. E aí não deu certo nem na seleção brasileira, nem no Fluminense, né? Que foi depois da conquista da Libertadores que isso aconteceu. Então, eu não gosto tanto assim do Fernando Diniz, né, como treinador, porque eu acho que ele tem muitos defeitos ainda. Um dos defeitos que eu vejo nele é também a forma que ele lida com os seus atletas. Então, eu vejo que ele começa lidando muito bem, e aí em pouco tempo já gera um desgaste grande pela forma que ele fala ali com os jogadores. Acho que em muitos momentos seria melhor ele falar de outra forma, porque é nítido ali, teve o que aconteceu com o Tietê, não sei se teve de fato, mas tem imagens ali dele falando com os atletas do Vasco na época do Coutinho, que parecem não gostar também. Então já teve bastante coisa do tipo aí pra gente explorar. É verdade que ele também consegue extrair o melhor de jovens jogadores, mas ele precisa melhorar nessa questão, na minha opinião, tá? E também eu acho que ele é muito dependente do jogo dele, do estilo de jogo dele, né? Que é simplesmente, entre aspas, congestionar um lado do campo, né? A famosa paralela cheia, que ele gosta tanto de falar, e tentar jogar a bola pro outro lado. E aí é até um futebol legal de se ver, né? De toque de bola, não dá muito chutão, não tem muito lançamento, é mais de aproximação. Não tem nada a ver com o futebol de Guardiola, né? Que gostam muito de comparar. É quase o oposto, mas é legal de ver também. Mas também a gente já viu quantas vezes os times do Diniz perdendo bolas perto do seu próprio gol e tomando gol. Mas ele é um bom treinador, acho que ele tem muitas coisas ainda a melhorar. Mas sim, eu acredito que ele possa melhorar. Eu acredito também, né, eu tenho a opinião de que ele seria muito bom treinando categorias de base, porque ele gosta muito de desenvolver os atletas, e eu acho que ele faz isso muito bem. Nessa parte do toque humano, eu acho que ele vai muito bem. Na parte do campo ali, que é a forma que ele fala, no vestiário eu não sei, mas acredito que também, acho que ele deixa a desejar. Mas é isso que eu enxergo do Diniz. Um treinador bom, mas que precisa melhorar muitas questões, e que eu acho que daria muito certo nas categorias de base pela filosofia que ele sempre compartilha, até pela filosofia de vida dele, que parece ser, né? Então, é um dos que mais tem currículo aqui, né? Junto com o Felipe Luiz e com o Rogério Ceni. Mas eu não sou tão fã dele. Mas, por exemplo, se ele vira um grande treinador, começa a ganhar tudo, eu não vou me surpreender tanto. Mas eu prefiro o Felipe Luiz e o Rogério, por exemplo, para falar só os que estão nessa lista aqui. Bom, esses foram os treinadores que eu peguei como promissores, que quem sabe um dia podem assumir a seleção brasileira. Não da forma que o Diniz assumiu naquela época, né? De uma forma mais séria, vamos dizer assim. E agora você vai me contar aqui nos comentários o que você achou. Se eu fiquei louco de colocar algum desses treinadores aqui, quem eu esqueci, quem você colocaria, beleza? Me conta aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like e agora sim, um abraço e até o próximo vídeo.